Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? O caso que eu vou contar hoje é o caso do serial killer coreano que ganhou o apelido de assassino da capa de chuva. Eu já vou deixar avisado no começo do vídeo que esse caso é super pesado, eu vou precisar descrever algumas coisas, então se você tiver muita sensibilidade a esse tipo de assunto, eu recomendo que não assista a esse vídeo. A princípio, eu estava um pouco relutante em trazer casos de serial killers para o canal. Eu sempre prefiro dar o foco para a vítima, mas como a intenção do meu canal é trazer conhecimento e informação para que a gente tenha algum modo de entender o mundo à nossa volta, de estar ligado ao que está acontecendo à nossa volta e ter como se proteger de alguma forma, ou pelo menos tentar, eu resolvi criar um quadro falando só sobre esse tipo de assunto. A princípio eu não ia trazer esse caso para o canal também, eu assisti o documentário na Netflix e eu não tinha intenção de gravar um vídeo sobre esse caso, mas depois eu pensei bem e reassisti o documentário para trazer o caso para vocês. Já vou pedir também que vocês deem um like no vídeo, se vocês gostarem do conteúdo que eu trago aqui no canal, assistam outros vídeos e se inscrevam no canal. E compartilhem o vídeo com pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo também. Yoo Yeon-chul nasceu no dia 18 de abril de 1970 em Gyeongchang, uma parte rural da Coreia do Sul. Foi dito que ele tem 2 irmãos e uma irmã gêmea. A sua mãe não queria ter mais um filho, ela já tinha os 2 meninos, que são os irmãos mais velhos, e ela não queria ter mais um filho porque eles eram uma família que vivia na linha da pobreza e ela não tinha condições de sustentar mais uma criança. Mas ela acabou engravidando e, para o desespero dela, ela descobriu que eram gêmeos. Então veio o Yeon-chul e a sua irmã. A própria avó dele falou que essa gravidez foi um fardo para a filha dela, mas não tinha o que fazer, né? Ela teve que ficar com os filhos. E, como eu falei, eles eram uma família que vivia na linha da pobreza e eles viviam num bairro também mais humilde. Isso acabava fazendo o Yeon sofrer bullying de outras crianças que tinham condições melhores. Não eram crianças ricas, mas eram crianças que tinham condições melhores que ele e praticavam bullying com ele. Ele, na infância, gostava muito da natureza, de desenhar, ele se interessava muito por arte e os professores falavam que ele gostava de limpar a sala de aula, gostava de limpar a escola. Lá na Coreia é comum que as crianças fiquem depois da aula limpando a escola, né? E ele gostava de fazer isso, ele não se importava. E ele também gostava quando ele terminava uma limpeza e os professores elogiavam ele, porque ele realmente limpava tudo muito bem. Quando ele ainda era muito pequeno, os pais se divorciaram e foi dito que o pai dele tinha problemas com bebida e batia na mãe, mas não foi dito se ele batia nos filhos também. Uma senhora que conhecia eles disse que ele tinha uma amante também, e após a separação ele foi morar com essa amante e o Yeon acabou indo junto. Aparentemente a mãe dele mandou os 3 filhos para morarem com o pai, enquanto ela ficou cuidando somente da filha. O pai dele acabou falecendo muito cedo, ele ainda era criança. Segundo a mãe dele, ele faleceu num acidente de carro, mas segundo o Yeon ele sofria de epilepsia e acabou falecendo disso. Mas as informações são muito divergentes. O fato é que após o falecimento do pai, ele voltou a morar com a mãe, ele e os irmãos. Ele também comentou que o irmão dele também sofria de epilepsia e também tinha falecido do mesmo jeito que o pai, mas a polícia investigou o passado dele e eles não encontraram nada que comprovasse essas informações que ele passou.
Ele também falou que ele também sofria de epilepsia. Aos 18 anos, ele foi enviado para um reformatório e aí, a partir daí, começa a vida dele de crime mesmo, porque ele cometeu alguns pequenos delitos antes de começar a cometer os assassinatos. Eu vou resumir um pouco as prisões dele antes dos assassinatos que ele cometeu. Em 1988 ele foi preso por roubo e em 1991 ele foi preso novamente e ficou 10 meses na cadeia. E em 1993 ele foi preso por roubo outra vez, dessa vez ele ficou 8 meses preso. Em 95 ele foi preso novamente, só que dessa vez porque ele estava vendendo pornografia infantil. Em 1998 ele foi preso por roubo, falsificação e falsificação de identidade. Apesar dessa vida conturbada, o Yu tinha uma namorada e ele se casou com ela em 1991 e teve um filho com ela. Só que em 2000 ele foi preso por estuprar uma garota de 15 anos e dessa vez ele foi condenado a passar 3 anos na prisão. Então, em outubro de 2023, a esposa dele terminou o casamento com ele por, muitos motivos, né? E isso acabou gerando um ódio nele muito grande por mulheres. Depois ele chegou a mencionar que ele pensou em assassinar a ex-esposa dele, mas apesar de toda a perturbação que ele tinha na cabeça, ele se importava com o filho dele, que era pequeno, e não queria que o filho dele crescesse sem uma mãe, então ele desconsiderou essa ideia. Durante o tempo que ele passou na prisão, ele começou a ler sobre um assassino coreano chamado Jong Do-yoon, e esse assassino tinha como alvo pessoas ricas, e como o Yeon-chul já tinha um ódio natural por pessoas ricas ou por pessoas com melhores condições por conta do bullying que ele sofreu na infância e também por ter passado tanta necessidade, ele acabou começando a considerar a ideia de seguir os passos desse serial killer. Após os 3 anos na prisão, ele foi solto em 11 de setembro de 2003 e assim que ele saiu, ele já começou a planejar o primeiro assassinato dele, que aconteceu pouco tempo depois. Foram 13 dias após ele sair da prisão, então foi no dia 24 de setembro. Ele invadiu uma casa de alto padrão em Sinsadong, que é um bairro também de alto padrão na Coreia. Essa casa pertencia a um professor universitário aposentado que tinha 72 anos e a sua esposa que tinha 68. Então ele invadiu a casa e assassinou os dois com marretadas na cabeça. Ele esfolou o professor no pescoço e assassinou os dois com as marretadas. Os dois foram espancados até a morte e depois ele fugiu do local. Ele tentou fazer parecer como se fosse um latrocínio, um roubo seguido de assassinato, mas não tinha nada faltando na casa do casal, então essa ideia não deu muito certo. A princípio, a polícia até achou que fosse algum conhecido do casal, mas eles não tinham pistas. E no dia 9 de outubro, ele invadiu uma outra casa de alto padrão também, no bairro de Guji, e assassinou todos os membros da família que estavam lá. Ele entrou na casa, assassinou a avó, né, a mãe do proprietário, e a nora dela estava descendo as escadas. Quando ela viu a sogra, ele assassinou a nora também, perguntou se tinha mais alguém na casa e ela falou que o filho dela estava no quarto e o marido dela também estava na parte de cima. Só que na verdade o marido dela não estava em casa no momento e o filho dela portava alguma deficiência, mas não foi dito o que exatamente, e mesmo assim ele assassinou menino e fugiu da casa também. A princípio a polícia suspeitou do marido. Geralmente em casos assim, principalmente quando uma mulher casada é assassinada, o marido sempre é o primeiro suspeito, mas eles encontraram a pegada na casa e a pegada não batia com nenhum sapato que o marido tinha em casa. Então eles também investigaram um pouco sobre a vida dele, viram que ele era uma pessoa muito boa, as pessoas gostavam muito dele, as pessoas ficaram indignadas e ele também se mostrou extremamente abalado
Ele simplesmente não aceitava que ele tinha perdido toda a família dele, então ele logo foi descartado como suspeito. E enquanto a delegacia de Gudi estava investigando esse caso, eles notaram que tinha algumas pessoas rondando ali a área e foram questionar, foram perguntar o que estava acontecendo, e eles descobriram que eram investigadores de outra delegacia, de outra área, que era de Sinsadon, que foi aquele primeiro caso que eu comentei. Como cada região tinha uma delegacia, tinha uma jurisdição, eles não ficavam sabendo dos casos uns dos outros. Então o pessoal de Gudi não ficou sabendo do caso que tinha acontecido em Sinsadon, mas de algum modo os investigadores de Sinsa descobriram sobre o outro caso e acharam muito parecido com o que havia acontecido com o professor universitário e sua esposa, e foram lá rondar para investigar um pouco, para ver se tinha alguma ligação com o caso. Além disso, naquela época acontecia muito da polícia só divulgar para a mídia os casos que ocorriam quando algum suspeito era preso ou quando eles encontravam de fato a pessoa responsável pelo crime, né? Então realmente poderia acontecer de uma região não ficar sabendo do que acontecia em outra região. Como foi um caso que abalou muito a população coreana, um perfilador entrou no caso, ele fez teste com várias armas, possíveis armas que poderiam ter sido responsáveis pelo assassinato, e eles viram que nenhuma batia marreta, martelo, simplesmente nenhuma batia com os ferimentos que as vítimas tinham na cabeça. E após fazer uma pesquisa nos casos nos últimos 30 anos naquela época, ele viu que as estatísticas de uma pessoa assassinar alguém pela cabeça, golpear na cabeça, era uma pessoa motivada por muito ódio ou rancor. E eles não estavam errados, né? No dia 16 de outubro, ele invadiu uma outra casa de alto padrão também, no bairro de Sancheon. Gente, desculpa, eu não sei falar coreano. Ele invadiu essa casa e no momento estava só a esposa em casa, e ele arrastou a mulher até o banheiro e espancou ela, só que ela não morreu na hora, ela ficou lá até o filho dela chegar e ela contar o que aconteceu. Ela chegou a ir para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Durante a perícia nessa casa, os investigadores descobriram que tinha uma pegada no ar-condicionado, na parte de fora da casa. Eles já ligaram, né, que o assassino provavelmente tinha entrado na casa pelo ar-condicionado, subiu no ar-condicionado, subiu na janela, e coletaram as amostras para fazer o match, né, de uma pegada com a outra, e eles viram que era a mesma pegada, era o mesmo sapato. Então era o mesmo assassino nas duas casas, em Gudi e nessa em Sancheon. Em 18 de novembro, ele invadiu outra casa, dessa vez no bairro de Hyehwa, também um bairro de alto padrão. E assim que ele entrou na casa, ele encontrou a governanta, que tinha 50 anos, e ela, um pouco confusa, perguntou quem era ele, o que ele queria, e ele só mostrou uma faca para ela e perguntou onde estava o dono da casa, e ela falou que ele estava no quarto. Então ele seguiu até o quarto, encontrou o dono da casa, que tinha 87 anos, deitado na cama. Ele esfaqueou o homem e deu marretadas nele. A governanta subiu com o bebê no colo, o bebê era bem novinho, acho que tinha 1 ano, e ficou apavorada com o que aconteceu. O Yu pegou o bebê, colocou num sofá e cobriu com cobertor, e assassinou a governanta com as machadadas também. Depois disso, ele tentou abrir o cofre da família, mas como ele não conseguiu, acabou se cortando. Ele ficou com medo do DNA dele ficar ali e resolveu incendiar a casa. Felizmente, os bombeiros conseguiram resgatar o bebê com vida. E já nesse ponto, como eram 3 crimes, né, iguais, com pessoas de alto padrão, com pessoas ricas, a mídia já começou a falar que tinha um serial
solta, apesar da polícia tentar evitar esse nome ao máximo. Apesar do incêndio, eles conseguiram achar uma pegada que também deu match com as outras 2 pegadas, e aí a polícia teve certeza que era um serial killer, e eles resolveram montar um QG, vamos dizer assim, um lugar para todos os investigadores se unirem e investigarem o caso, né? Só que naquela época as coisas eram extremamente lentas, né, gente? Anos 2000, não tinha muita tecnologia, então a polícia estava muito atrás. Eles não tinham informação nenhuma sobre o Yan Chu, a única coisa que eles tinham eram as pegadas e que ele tinha algum ódio, algum rancor por pessoas ricas. Mas era só isso, eles não tinham nada. Então eles começaram a parar as pessoas na rua, as pessoas no trânsito, nos carros, querendo olhar as bolsas, mochilas, o porta-mala, revistar tudo, né, para ver se tinha alguma coisa que se parecesse com uma marreta ou com um martelo e que fosse suspeito. Pra vocês verem como a coisa era muito, muito arcaica. Eles chegaram até a descobrir a marca do sapato do Yu, só que também não tinha muito o que fazer, né? Era uma informação que não ia ajudar eles em nada. Depois de muito investigarem, eles perceberam que na rua da 4ª casa de Riehua tinha um prédio que tinha uma câmera de segurança. Na verdade, tinha algumas câmeras de segurança na entrada que funcionava para monitorar a entrada e saída dos funcionários. Então tinha câmera virada para o prédio e câmera virada para a rua também. Então eles conseguiram as filmagens dessa câmera e com muita sorte mesmo, gente, porque eles conseguiram a imagem do Yan Chu andando na rua, só que foi de costas, não deu para ver o rosto dele. Mas questionando a família de Riehua, né, eles questionaram se o homem era algum conhecido, se eles conseguiam identificá-lo de alguma forma, e a família falou que não, mas que o casaco que ele estava usando pertencia ao dono da casa. Com essa imagem, eles tinham mais uma pista, eles sabiam que era um homem jovem, né, mas a polícia ficou um pouco indecisa se eles colocariam a imagem na mídia ou não. Era a única pista deles, na verdade, se alguém pudesse reconhecer o Yu. Mas eles também tinham medo disso acabar assustando ele de alguma forma e ele parar não parar de cometer os crimes, né? Mas ele se resguardar um pouco e a polícia não conseguir capturar ele. E a imagem acabou indo para a mídia mesmo, saiu em todos os jornais, todos os meios de comunicação da época. E de fato, o Yan Chu parou de atacar as casas de alto padrão, mas já nesse ponto ele tinha encontrado um novo perfil de vítima. Bom, em dezembro do mesmo ano de 2003, o Yan começou a namorar uma moça, uma massagista, só que depois que ela descobriu a ficha criminal dele, ela terminou com ele e isso acabou aumentando o ódio dele pelas mulheres. Então, a partir daí, ele resolveu que as novas vítimas dele seriam mulheres. No dia 9 de fevereiro de 2004, ele assassinou um vendedor em uma van. Na verdade, esse crime demorou para a polícia ligar com o Yan Chu porque não fazia parte do modus operandi dele, mas posteriormente a polícia descobriu que ele se passava por policial, parava carros e cobrava propina, cobrava algum dinheiro deles. Esse rapaz percebeu que o Yan não era um policial e tentou rebater, ficou firme ali, e o Yu ficou nervoso e, como o rapaz tinha visto o rosto dele, ele acabou assassinando o vendedor e incendiou a sua van. Então esse crime foi noticiado na mídia também, mas até então as pessoas não fizeram a ligação com ele porque não fazia parte do modo dele. Bom, agora eu vou descrever sobre o que ele fazia com as meninas, e aqui o vídeo vai ficar mais pesado. O Yan Chu começou a contratar garotas de programa
e elas iam até a casa dele, e após o sexo, as meninas iam pro banheiro se arrumar para ir embora. Foi dito até que ele sempre preparava um lamen para comer, e enquanto as meninas estavam no banheiro, ele chegava por trás e batia com a marreta na cabeça delas. Ele mesmo falou que a soleira da porta do banheiro com o quarto era a passagem da vida para a morte das vítimas. Ele atacava as meninas, decapitava elas, prendia o cabelo delas e pendurava a cabeça no suporte do papel higiênico para fazer o sangue escorrer. Então era realmente um show de horrores, e como elas eram garotas de programa, foi muito difícil da polícia descobrir, né? Porque a gente sabe como as garotas de programa são vistas pela sociedade, são vistas como nada, né? Muitas delas não tinham família, então não tinha como alguém denunciar o desaparecimento delas. As colegas de trabalho até poderiam reparar no sumiço, ou o dono do bordel, né? O cafetão. Só que, como era uma coisa ilegal já naquela época na Coreia, não tinha como eles denunciarem para a polícia. E as mulheres também tinham medo de denunciar. Por um tempo, a polícia não recebeu essas denúncias, não sabia que tinha meninas desaparecendo. Como ele gastava muita água para limpar o banheiro dele, a conta de consumo aumentou. A conta do prédio era compartilhada com todos os apartamentos. Então todos os apartamentos também receberam esse aumento, perceberam, só que eles, né, acharam que só tinha aumentado mesmo, não tinha como eles adivinharem a barbaridade que estava acontecendo ali. O Yeon-Chu morava no 3º andar, então para se livrar dos corpos, ele desmembrava em 18 partes e colocava em sacos de lixo e misturava kimchi podre para disfarçar o cheiro. Então ele descia, e acho que geralmente ele pegava táxi. Ele achou um terreno abandonado e ele ia até lá de táxi. Um taxista que disse que atendeu ele, que recebeu uma corrida dele, chegou a comentar que sentiu o cheiro, perguntou para ele sobre o cheiro, perguntou se era kimchi, ele falou que era kimchi velho que a mãe dele tinha dado. Assim, eu acharia um pouco suspeito, né? Um homem com, sei lá, uns 3, 4 sacos de lixo, botar no porta-malas e entrar no meu táxi, mas... Então ele fazia isso e enterrava as meninas nesse terreno. E para ele saber onde ele tinha enterrado, ele marcava as covas com uma tampinha de garrafa, porque dessa forma, segundo ele saberia onde ele já tinha cavado e não cavaria de novo. Outra coisa que ele fez também, ele começou a ir no hospital para tirar raio-x do corpo todo dele, e ele levava os raios-x embora e estudava a anatomia humana para melhorar os métodos dele, vamos dizer assim. Então, conforme o tempo foi passando, ele foi ficando mais rápido no que ele fazia. Os assassinos começaram com um espaço assim de um mês e pouquinho, e conforme o tempo foi passando, ele foi diminuindo esse tempo, né? Foi passando para semanas, até que o intervalo entre os crimes era de dias. E no total ele assassinou 11 meninas. Bom, como eu mencionei, a gente sabe como as garotas de programa são tratadas, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E na Coreia não seria diferente. Então o Yu sabia que seria difícil das pessoas notarem o desaparecimento delas ou de denunciarem, né? Como eu falei, muitas delas não tinham família ou estavam longe da família, então era difícil manter contato. Então ele escolheu esse perfil que ele achou que seria mais fácil. Só que ele cometeu um erro. Ele contratava sempre as meninas do mesmo lugar. Ele cometeu o erro de ligar do celular da última vítima dele pro bordel contratando mais uma menina. E quem atendeu essa ligação foi o dono do bordel, e ele reconheceu o telefone na hora e já achou suspeito. Então ele ligou para a delegacia
É importante mencionar também que naquela época, não sei se ainda é assim, mas naquela época tinha muito da polícia da Coreia ter contato com donos de bordel e essa gente aí desse meio como informantes. Então ele ligou para a delegacia para relatar o desaparecimento das meninas. O rapaz que atendeu não deu muita atenção e até perdeu a ligação. E depois ele acabou ligando diretamente para uma pessoa, não sei se foi delegado, não ficou muito bem claro. Mas ele ligou para essa pessoa, para esse homem, e esse homem foi de encontro ao dono do bordel. Foi a delegacia de Gangnam. Bom, então quando esse policial encontrou o dono do bordel, ele teve a ideia de usar uma das meninas como isca. Então eles planejaram tudo, levaram a menina até o local, combinaram o local com o Yeon-chu, levaram a menina até lá e ela seguiu sozinha até o Yeon-chu e o policial foi seguindo. Depois de um tempinho ele viu que ela estava retornando e perguntou o que aconteceu e ela falou que o rapaz que contratou disse que ela era muito alta. Ele no momento achou que o Yeon-chu tava zoando com a cara dele ou tava, sei lá, tinha percebido alguma coisa. Mas a verdade era que o Yeon-chu tinha um padrão, ele sempre preferia meninas bem magrinhas e baixas, porque como já mencionei aqui, ele atacava por trás e na cabeça. Então ele sabia que as meninas mais baixinhas e mais magrinhas seriam mais fáceis para ele, eram vítimas mais fáceis. Se fosse uma menina um pouquinho acima do peso, vamos dizer assim, alta, ele não daria conta. Então ele ligou de novo e pediu uma menina mais baixinha e eles enviaram essa menina e foram seguindo ela até chegar no Yeon-chu. Quando a menina encontrou com o Yeon-chu, não ficou muito bem claro o que aconteceu, mas o Yu apresentou algum comportamento suspeito e os policiais partiram para cima dele. Acredito que o policial já tinha levado outros policiais para lá também. Eles partiram para cima do Yu e o algemaram e o policial falou que ele foi bem resistente, mas de qualquer forma conseguiram levá-lo para a delegacia. Quando a polícia prende um suspeito sem nenhuma prova, eles têm 48 horas para conseguir pelo menos uma prova para conseguir mantê-lo ali na cadeia. Quando eles foram investigar o Yeon-chu, ele se mostrou bem estressado e um policial acabou batendo na cabeça dele e ele ficou exaltado e aí o policial bateu de novo na cabeça dele e aí ele começou a falar, começou a provocar a polícia, perguntando se a polícia queria que ele confessasse alguma coisa, se eles iam ganhar alguma promoção com isso. E de fato ele confessou. Ele falou, aquela família da casa tal fui eu que assassinei. No caso era a família de Guji. Os investigadores ficaram incrédulos e perguntaram pro Yu se ele fosse até a casa de Guji, se ele conseguiria reconhecer alguma coisa, e ele falou que sim. Então eles entraram em contato, com a delegacia de Guji, outros investigadores envolvidos, e levaram o Yu até lá. Chegando lá na casa, ele passou algumas informações erradas para a polícia. Na verdade, ele estava testando, ele chegou a comentar que a esposa, acho que a avó, não sei se foi a avó ou a nora, estava de barriga para cima, quando na verdade estava de bruços, mas ele fez isso para testar até que ponto os policiais sabiam. Os policiais chegaram a pensar que ele não poderia ser o assassino, que ele era muito novo e ele não aparentava ser o assassino, aparências enganam. Então levaram ele de volta para a sala de investigação. Chegando lá, ele fingiu ou teve um ataque epilético, pediu para soltarem as mãos dele e soltaram. Nesse ponto ficaram 2 policiais na sala com ele e um deles foi até outra sala para pegar um notebook onde tinham algumas informações sobre os casos. E não sei como, mas o outro policial que ficou com o Yeon-chu na sala achou que o outro policial tinha levado o Yu junto com ele. Então ele seguiu esse investigador até a outra sala e o Yu ficou sozinho na sala de investigação. E aí, obviamente, ele fugiu.
ele saiu descalço, ninguém reparou que ele estava descalço, ninguém achou nada suspeito e ele simplesmente conseguiu fugir da delegacia. Quando os policiais retornaram à sala, eles viram que o Yeon-Chu tinha saído, tinha fugido e ficaram desesperados, porque afinal de contas ele tinha, apesar deles não acreditarem muito, ele tinha confessado um crime que tinha causado um rebuliço na Coreia naquela época, né? Tava todo mundo desesperado para descobrir quem era o assassino. O Yu acabou indo para casa da mãe dele, trocou de roupa, pegou algumas coisas que ele usava para assassinar pessoas, algumas armas, e colocou tudo em sacos de lixo e jogou nas lixeiras próximas ali. E enquanto isso, a polícia passou a noite inteira embaixo de chuva procurando por ele. No dia seguinte, a polícia, por um milagre, viu o Yeon-Chu atravessando a rua. Acho que ele estava passando um ovo na testa, alguma coisa para tentar desinchar o machucado dele. E a polícia viu e gritaram, ele tá ali, e de repente todos os investigadores rodearam ele, começou a chegar carro de polícia, rodearam ele e ele foi algemado de novo e ele foi muito agressivo, falaram que precisaram de 4 pessoas para segurar ele. Apesar dele apresentar resistência quando ele foi algemado, ele deu graças a Deus quando a polícia prendeu ele, porque ele falou que se ele ficasse solto ele mataria mais pessoas. Chamaram a perita Hee-suk, que na época era a primeira perita mulher na Coreia do Sul. E quando ela chegou lá, ele se recusou a falar com ela, ele ficou indignado porque levaram uma mulher para lá. Ele tinha muito ódio por mulheres e então ela teve que sair da sala e ficar escutando pela parede tudo que ele estava falando. Então ele começou a confessar todos os crimes dele e desenhou um mapa das casas que ele tinha invadido com uma riqueza de detalhes que os investigadores ficaram impressionados e ali eles tiveram certeza que eles finalmente tinham encontrado o serial killer. Só que eles não estavam preparados para o que estava por vir. Ele, após confessar o assassinato dos idosos, começou a confessar o assassinato das meninas também. Contou todos os detalhes de como ele tinha assassinado todas elas. Alguns são os que eu comentei aqui. Ele falou que poderia levá-los até o terreno isolado onde estavam os corpos das meninas e que ele saberia identificar todas as covas porque ele tinha marcado com as tampinhas de garrafa. Então no dia seguinte já tinha saído na mídia que a polícia tinha prendido o serial killer e a mídia ficou bem em cima, mas os investigadores levaram ele até lá e nesse ponto os policiais falaram que precisaram cobrir ele, colocar uma máscara, um boné e uma capa de chuva, e é exatamente por isso que ele ficou conhecido como assassino da capa de chuva. Eu sinceramente não sei porque precisaram cobrir o rosto dele, mas enfim. E lá os investigadores finalmente começaram a desenterrar os corpos das meninas. A Hee-suk falou que eram exatamente 18 partes e eles marcavam por parte tal do corpo tal. Tipo, por número, sabe? O corpo dessa, a cabeça dessa pertence ao corpo dela. Como eu falei pra vocês, é bem pesado esse caso. Mexeu muito comigo. E conforme eles iam desenterrando, né, os corpos das meninas, eles iam comentando entre si como que poderia ter acontecido. E o próprio Yeon-Chu rebatia falando não foi assim que aconteceu e explicava como ele tinha todas elas. A Hee-suk ficou muito mexida também com o caso e ela estava muito determinada a identificar os corpos de todas as meninas. Era praticamente impossível ela conseguir tirar as digitais de todas elas porque os corpos estavam já num estado avançado de decomposição. E ela falou que o líquido de decomposição escorria pelos dedos, mas ela ficou tentando, e no único dedo ela fez 161 testes. Sim, ela conseguiu identificar todas, ela conseguiu tirar a digital de todos os corpos no mesmo dia. E hoje ela é especialista em digital, inclusive. Foram 11 meninas e ela conseguiu identificar todas no mesmo dia. Pra mim essa parte é sensacional. Eu não quero generalizar nada, nem
falar nada, mas eu acho que um homem não teria a mesma força de vontade que essa mulher teve de identificar todas as meninas, até porque os outros homens falaram que ela não ia conseguir, mas ela conseguiu. E ela conseguiu avisar as famílias o que tinha acontecido com as meninas. Então, para mim, essa parte do caso foi incrível, foi sensacional o que ela fez. Nesse dia, o Yeon-Chu acabou dando uma declaração: as mulheres não devem ser vadias e os ricos sabem o que eles fizeram. É uma declaração extremamente misógina, né? Mas enfim, foi uma declaração que ficou muito conhecida também. Esse caso acabou ficando extremamente famoso na Coreia, só se falava disso. E na época tinha acontecido um assassinato de uma jovem na rua, só que tinha sido por facada, ela tinha sido assassinada por facadas e não fazia parte de jeito nenhum do modus operandi dele, mas um policial falou que cuidaria do filho dele até ele entrar na faculdade e ele ficou um pouco comovido com isso e assumiu o caso. Foi no bairro de Moon e ele acabou confessando esse caso também. Durante uma transferência dele de uma delegacia para outra, estava passando ao vivo na TV e a mãe de uma das vítimas chegou. Ele estava descendo a escada e ela chegou com um guarda-chuva. Mal chegou perto dele e o policial chutou a mãe da menina. E assim, isso acabou ainda mais com a imagem da polícia na Coreia, né? Era a mãe de uma vítima, ela estava sofrendo. Era óbvio que ela estava com raiva e ela foi tratada desse jeito. A polícia protegendo o assassinato da filha dela, quando na verdade a polícia deveria proteger a filha dela. Então foi muito mal visto. Um delegado que deveria receber uma promoção acabou nem recebendo por conta disso. Yeon-Chu foi a julgamento e no dia 13 de dezembro de 2004 ele foi condenado por 20 assassinatos e foi absolvido daquele caso de Moon, porque realmente foi comprovado que ele não tinha nada a ver com o caso, fazia parte do modus operandi dele. Mas ele foi condenado sim por assassinato daquele vendedor, porque ele acabou confessando também e explicando o que tinha acontecido. Então, no total foram 20 pessoas. Ele foi sentenciado à pena de morte, ela ainda é permitida na Coreia do Sul, mas desde 1997 que ela não é aplicada, então ele segue no corredor da morte até hoje. Atualmente ele tem 51 anos, nada da família dele foi divulgado até hoje, nenhum nome, então é bem difícil encontrar mais sobre a infância dele, mas eu vou deixar todas as fontes que eu pesquisei aqui, inclusive o documentário da Netflix, tá bom? Bom, gente, deixem aqui nos comentários se vocês já conheciam esse caso, se vocês gostam desse tipo de conteúdo e se vocês quiserem que eu conte algum caso específico, deixem aqui nos comentários que eu gravo para vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima.